Bom dia, presidente Marisol Santos, colegas vereadores e vereadoras. Parabenizar o nosso decano, vereador Renato Oliveira. Sempre brinco com o Renato, que lembro, acho que da primeira posse dele, o menino dele com terninho pequeno, parecido com ele aqui. Lembro da foto do Renato. E hoje esse menino já é quase médico, é isso, né, Renato? Coisa boa. Renato que nos ensina uma referência não só no Fátima, mas para toda a cidade. Parabéns. Aos colegas do PSB, eu não tive oportunidade, mas queria transmitir aqui o meu abraço pela passagem nessa casa do colega vereador Alberto Meneguzzi, né, pelas palavras, a contribuição. Acabei de falar com o Alberto. Então, parabéns, que o Alberto possa retornar aqui para essa casa na próxima legislatura. E para o amigo Nelson Acioli, né? Nelson da Locadora, vizinho lá de região, Planalto e o Cruzeiro estão pertinho. Nelson, que foi colega de história também, né? Somos colegas de curso. Que bom, Nelson, que tu está aqui. Certamente essa casa ganha com a tua contribuição. Mas eu vou utilizar esse espaço do grande expediente para fazer uma prestação de contas. A semana passada, eu e o vereador Rafael Bueno estivemos em Brasília com uma agenda intensa de uma série de reuniões trazendo boas novas para a nossa cidade, né? Eu sempre digo, presidente, e agradeço a deferência e a autorização para nós termos feito essa viagem representando a Câmara Municipal de Vereadores. Oxalá que mais colegas vão a Brasília ou a outros lugares, colocarem a nossa cidade no mapa nacional e buscar recursos. Porque uma coisa é quando, eventualmente, tem críticas a viagens, a representações para outros fins. Mas quando as pessoas vão buscando recursos, buscando políticas para Caxias, isso se justifica. Olha só, em emendas parlamentares para a saúde, busquei, então, 550 mil reais. 300 mil reais da deputada Reginete Bispo e 200 mil reais do senador Paulo Paim. Essas emendas direcionadas ao Hospital Virvi Ramos, considerando, então, o fato de que o Virvi vai assumir o setor materno-infantil, todas as demandas necessárias para que esse espaço atenda adequadamente as mães e as crianças do nosso município. Também a implantação de 2 academias para a melhor idade, no Planalto Frente e no Rosário 2, uma emenda parlamentar do deputado federal Elvino Bongás. E aqui eu acho que são... o vereador Rafael Bueno brincou, inclusive, numa das agendas, eu estava saindo de Brasília, acho que foi na quinta-feira, passei no Ministério da Educação e conseguimos, então, o recurso de 100 mil reais para uma formação dos professores da rede municipal de ensino no tema do antirracismo na implementação da Lei 10.639. É só para destacar que estar em Brasília e buscar esses recursos é muito importante. Infelizmente, as nossas prefeituras não concretizaram, né, a ação de ter um escritório buscando recursos todos os dias, vereador Felipe Gremelmaier, né? O senhor que se coloca aí para ser um pré-candidato a prefeito e que conhece tão bem a cidade, acho que é um tema que tem que trazer para a baila de que a nossa cidade esteja em Brasília. Mas acho que a conquista mais importante dessa nossa estada lá foi o aceno do governo federal para a construção de uma cozinha solidária no nosso município. Depois nós vamos tratar mais desse assunto. Caxias tinha um restaurante popular que foi fechado e com a nossa ida a Brasília, a garantia de que Caxias receberá uma cozinha solidária com recursos do governo federal num projeto idealizado pelo mão amiga, pelo amigo Frei Jaime Bétega, também, né, lá em Brasília, com a participação ativa da deputada federal Denise Pessoa, na interlocução com o governo federal e na busca dessas agendas. Eu estive no Ministério da Cultura com o secretário executivo do Ministério, tratando de um tema que passa desapercebido. Eu sei que na Festa da Uva, e aliás, né, a Festa da Uva que foi exitosa, que foi bonita, contou com a participação de muitas pessoas, mas esse tema ficou muito esmaecido, né, foi muito pouco trabalhado. Nós estamos
no ano que antecede, né, 2025, nós vamos comemorar os 150 anos da imigração italiana no Brasil. E tem uma série de atividades pipocando no nosso país em relação a isso. Então, troquei uma ideia com o professor Gelson, reitor da Universidade de Caxias do Sul, e a UX vai apresentar um projeto para o governo federal, para o Ministério da Cultura, buscando recursos para organizar o calendário de comemorações a nível nacional da imigração italiana. Sei que o município tem um projeto, a Secretaria de Cultura, para a revitalização do monumento ao imigrante, que vem ao encontro dessa efeméride. Então, uma das reuniões. Outra, essa reunião, estivemos eu e o vereador Rafael Bueno, junto com a diretora Cleciane e o senador Paulo Paim, onde foi destinada, então, uma emenda de R$250 mil para o Hospital Virvi Ramos. Aqui, né, uma reunião que nós tivemos no Ministério do Desenvolvimento, no Ministério dos Direitos Humanos. Essa agenda foi no Ministério dos Direitos Humanos. Denise articulou essa agenda e nós tivemos uma reunião com o diretor, com o secretário executivo que trata com as políticas públicas de assistência para os moradores em situação de rua, o Anderson, né, esse que está entre eu e a vereadora Denise. E lá, em razão da nossa fala, do trabalho da cidade, né, o aceno do governo federal para uma cozinha comunitária. E casualmente isso ocorreu na semana, e inclusive o jornal Pioneiro hoje, quando ele aborda o crime que aconteceu com o José, que foi vitimado, aqui na cidade se criou um alvoroço. E eu acompanhei e fui muito duro na minha crítica em relação ao prefeito Adiló, que conduziu e tem conduzido mal esse tema, em relação aos moradores em situação de rua. Enquanto nós temos políticas públicas a nível nacional, no sentido de acolher, de destinar recursos para a saúde mental, em Caxias se tende a fazer uma política higienista, ao menos o que eu acompanhei. E o governo municipal, que não resolveu a questão da cozinha comunitária, agora terá recursos para isso. O município destinou ao Frei Jaime um terreno, cedeu um terreno, lá próximo ao 1º de maio, ao Campo do Juventude, em que nós teremos uma cozinha comunitária. Inclusive, o vereador Rafael Bueno logo deve se manifestar na sua declaração de líder, e aqui eu faço uma distinção, a parceria, a amizade e a importância que o PDT tem nessa luta, né, o PDT trabalhista, né, o PDT do Darcy Ribeiro e do Leonel Brizola, de entender que botar pobre, deixar os pobres, os moradores em situação de rua, afastá-los do centro da cidade, não resolve o problema. Ou simplesmente dar uma passagem, mandando eles para outra cidade, também não vai resolver o problema. E, aliás, ontem eu vi a manifestação do prefeito e, pelo que eu acompanhei, nada mudou em relação aos moradores em situação de rua. Porque nós continuamos sem ter política de saúde mental, não se aumentou uma vaga a mais nos albergues, não se criou uma política de empregabilidade para essas pessoas. Então não adianta fazer conversa fiada em véspera de eleição, mirando um setor do eleitorado que acha que os moradores em situação de rua têm que ser expurgados, porque isso não resolverá essa situação tão complexa. Então, acho que são questões importantes e que precisam ser destacadas. Por fim, tivemos aqui um encontro com a deputada federal Reginete Bispo, também destinando recursos para o Hospital Virvi Ramos, um encontro com o deputado federal Elvino Bongás, com a emenda parlamentar para as academias da terceira idade no Planalto e no Rosário. E aqui uma reunião na SECADI, né, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, com previsão de recursos para uma formação dos professores da rede municipal, em parceria com o IFE do nosso município. Aqui, quando nós estávamos numa reunião no Comitê Nacional para tratar de políticas e ações da população em situação de rua, em que esse Comitê Nacional ele lançou 2 notas. Uma nota em desagravo às manifestações
manifestações higienistas do prefeito Adiló e uma nota em solidariedade à família do José, que faleceu e que não foi assassinado por um morador em situação de rua. Foi assassinado por um criminoso que precisa responder no rigor da lei. Concluo dizendo, foi uma estada importante, muito cansativa, mas de êxitos para várias áreas da nossa cidade. Era isso, obrigado, senhora presidente.